Boa noite aos queridos, tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para ouvir um pouco mais da palavra de Deus para a nossa vida. E eu sei que Deus, Ele nos surpreende, com muitas coisas que faz na nossa vida, e às vezes até mesmo sem que nós peçamos alguma coisa. E Deus, Ele criou e nos formou de uma maneira tão incrível e especial, que nem sequer nós deveríamos gastar tanto tempo pedindo. Porque aquilo que era suficiente, e que às vezes em algum momento nós nem chegamos a pedir, Ele nos deu, que é o seu Filho Jesus. Quando eu recebo esse Cristo na minha vida, quando Ele começa a fazer parte da minha vida, todas as outras coisas já me são acrescentadas. Então, se eu tenho Cristo, eu tenho o suficiente. Então a nossa vida deveria ser um eterno louvor, uma eterna adoração. Mas em algum momento nos ensinaram a pedir. Nós não precisamos pedir se nós habitamos com Ele. Nós estamos na casa dEle. Tudo que é dEle é nosso. Cristo, quando morreu na cruz, para nos dar não somente a salvação, mas para nos resgatar do império das trevas, Ele nos torna co-herdeiros com Ele. Nós somos coparticipantes de tudo aquilo que Ele tem e de tudo aquilo que Ele é. Porque Ele não simplesmente se tornou o nosso Deus ou o nosso Deus, mas Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso irmão. Amém? Nós vamos estar trabalhando hoje Oséias, ou Amós na verdade, no capítulo 3. Vamos do versículo 1 até o versículo 7. Eu prefiro a linguagem revista e atualizada. Como aqui na minha Bíblia não é, e as letras estão pequenas, e eu estou com dificuldade de enxergar ao longe, então vamos ler aqui. Oséias capítulo 3, a partir do verso 1 diz: Disse-me o Senhor, vai outra vez. É Amós. Amós. Isso. É pequenininho. Que eu vi uma mulher aqui, eu falei, não tem mulher nesse negócio. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que Ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Pai, nos colocamos nessa noite diante da Tua palavra, porque é ela que molda o nosso coração e molda também o nosso caráter. Estamos aqui, meu Deus, reconhecendo diante de Ti a necessidade que temos do Senhor.
porque sem Ti nada, absolutamente nada nós podemos fazer. Por isso, Paizinho, toma a direção e o controle deste lugar. Toma o controle das nossas mentes. Toma, meu Deus, o controle do nosso coração, das nossas emoções. Tira, meu Deus, toda lembrança lá de fora, daquilo que iremos fazer ao sairmos daqui. Que esse seja um ambiente único para o Senhor falar e nós ouvirmos a Tua voz. Porque nós precisamos, nós necessitamos de ouvir a voz do Senhor para as nossas vidas. Amém? Nós estamos num tempo onde nós estamos no clamor da noiva. Temos um grupo no WhatsApp aqui na igreja titulado de O Clamor da Noiva. E não apenas essa parte, mas muitas outras em outros lugares estão também juntos, fazendo coro conosco, dizendo também a mesma coisa. E o clamor mais genuíno dessa noiva, ele tem que dizer o seguinte: ora, vem, Senhor Jesus. A igreja está clamando sedenta para que Ele venha. Quando Cristo entra na nossa vida, tudo em nós é mudado. Tudo em nós precisa ser transformado à sua imagem e também à sua semelhança. E quando o noivo vier, nós já estaremos prontos, transformados, preparados para recebê-lo ali nos ares. Mas nós clamamos, porque é isso que se espera dessa noiva: clamar e esperar ansiosamente que esse noivo venha. Mas antes de nós clamarmos, existe aquele que colocou esse clamor no nosso coração. Essa não é uma sede natural nossa. A maioria de nós aqui não nasceu para morrer, nem sequer pensa ou menciona a possibilidade de vir a morrer. Mas Deus tem o interesse em nos preparar para responder esse clamor que nós temos. Para que o noivo venha, a noiva precisa estar pronta. E Deus começou a fazer algumas coisas, nos fez passar por alguns testes, para que Ele entenda e que nos faça também entender se nós estamos prontos, ou se existe ainda alguma coisa a ser feita, ou a ser mudada na nossa vida. 2020 para muitos foi um ano muito atribulado e tribuloso. E eu digo para você que Deus calculou o ano de 2020 em cada uma das suas medidas. Nos últimos tempos foi a maior prova pela qual a igreja passou. Aqui nós passamos pelo fogo. A gente sabe quem resistiu, quem se amedrontou, quem fugiu, quem de fato nem era noiva. Então Deus deu uma misturada muito grande. Então esse foi o primeiro grande teste. E espere que em 2021 Deus ainda vai continuar nos provando e nos mostrando quem nós somos. Por isso que eu preciso estar atento à minha leitura bíblica, porque olhando para ela, eu me enxergo. A palavra de Deus me mostra quem eu sou. Não tem como fugir quando eu estou diante dela. Ela me desnuda por inteiro. Não tem como se esconder. Não existe um só movimento na face da terra do qual Deus não tenha controle.
Se nós achamos que 2020 foi um ano onde nós fomos subjugados e sofremos muito por causa disso, Deus é quem tem o controle, ou quem tinha o controle daquele ano. E eu preguei numa das minhas lives dizendo: em 2020 Deus decidiu categoricamente fechar a igreja que nós abrimos. Nós abrimos uma igreja onde a noiva usava fantasia. Nós abrimos uma igreja onde nós colocamos máscaras e vamos para ela. Aqui nós todos somos perfeitos. E hoje até máscaras, literalmente, nós estamos usando. Deus fechou a igreja que nós abrimos. Porque eu preciso ser igreja muito mais além do que apenas nesse ambiente físico. Eu preciso ser igreja onde eu estiver. Deus fechou esta igreja por um período longo e abriu para você uma igreja na sua casa. Abriu para você uma igreja ali na sua vizinhança. Deus criou alternativas para você adorar a Deus de outra maneira, de outra forma. Existem pessoas que apenas no domingo ouvem a palavra porque alguém leu. Então Deus nos tirou desse âmbito, igreja, templo, e nos levou para onde Ele queria que nós sempre estivéssemos. Então Deus tinha o controle de tudo naquele ano. Como também Ele está nos despertando, vamos dizer assim, para que a gente retorne ao princípio de tudo, que antes da fundação do mundo Ele já tinha planejado e projetado. Quando Adão e Eva pecam e desobedecem uma ordem de Deus, lá em Gênesis 3,15, Ele vai gerar uma promessa de que mesmo o homem tendo pecado e se distanciado dele, Ele vai trazê-lo de volta. Porém, inimizade entre ti e a mulher, dizendo para a serpente que induziu o homem ao pecado, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está nos projetando a um futuro bem distante, 4.000 anos depois, em média. E Jesus é a resposta desse versículo. Mas por muito tempo nós começamos a nos afastar de tudo isso. Então Deus cria circunstâncias para começar a nos limpar. Ele começa a nos purificar. E para que isso aconteça, e o avivamento tão desejado e esperado aconteça, nós temos que primeiro arrepender dos nossos pecados. Nós temos que chegarmos diante de Deus e nos prostrarmos na sua presença, abrindo e rasgando o nosso coração, dizendo para Ele quem nós somos e de fato aquilo que nós necessitamos. Deus vai provocar também um quebrantamento no nosso coração. Nós estamos muito endurecidos, a vida nos endureceu, as circunstâncias da nossa vida nos endureceram, e Deus precisa quebrar isso em nós. O nosso primeiro grande desafio em nossa jornada cristã é entender quem nós somos em Deus. Por que motivo Deus, num dado momento, entendeu que eu poderia ser gerado? E o amor de Deus vai muito mais além, porque Ele nos afirma na sua palavra que desde o princípio nós ainda não havíamos sido formados no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia no sentido de que eu tenho algo para você. Você vai nascer com um propósito, você vai ser gerado
para cumprir esse propósito. Nós não buscamos saber que propósito é esse, por que fomos gerados e qual é a necessidade de Deus ter nos feito assim. E eu fiz aqui algumas perguntas que eu já até fiz. Para que você foi criado? Responda aí no teu coração, faça suas análises. Eu creio que Deus já tem falado isso intimamente no teu coração. Para quê? Para que fui resgatado? Eu estava no pecado, eu estava numa vida devoluta. E Deus Ele sai do seu ambiente natural, entra no submundo onde eu estou e me resgata e traz para o seu reino de luz. Para quê? Mais diretamente, para que eu fui alcançado e trazido para este lugar? Para que Deus te trouxe aqui? Qual é o propósito que Ele quer cumprir através da tua vida? E se dessemos uma resposta a essas perguntas, a resposta seria: Deus te trouxe neste lugar para que você possa gerar filhos para Ele. O que primeiro, para que eu tenho que me atentar? Eu fui criado para louvor e glória de Deus. Eu não fui gerado para tantas outras coisas. Eu fui feito para que através da minha vida e das minhas ações, o nome de Deus fosse glorificado. Quando nós geramos filhos, estamos cumprindo o propósito, estamos gerando filhos para Deus. Quando o primeiro homem, Adão, desobedeceu a Deus no paraíso, não cumprindo o que ele havia determinado, trouxe sobre si e sua descendência a maldição do pecado. Alguma coisa no meio do caminho muda, e Deus tem que recalcular a rota para resolver esse problema grave que aconteceu. Nós não havíamos nascido, mas Deus vai em Gênesis 3,15 e diz: não importa quanto tempo demorar, não importa quanto tempo durar a humanidade na face da terra, dia em que eu estarei com eles, para trazê-los novamente para mim. Gênesis 3, 17 e 19. Continuando o castigo que Deus deu para Adão, ele diz assim: e a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Saiu de uma vida boa para agora uma vida de trabalho, e hoje nós amargamos isso até então. Ele vai trabalhar e do seu trabalho ele vai tirar o seu sustento. Mas para que esse homem se sustente através do seu trabalho, Deus derramou sobre ele habilidades, dons para exercer, servir. E a tua resposta foi: não sei ou não dou conta. Eu quero te dizer, colocou na tua vida dons e talentos para que você possa obter o seu sustento através da habilidade que Ele colocou na tua vida. E você vai usar esta habilidade para trazer o pão para a sua família, trazer o pão para a sua casa. Mas vai haver momentos em que Deus vai abrir e colocar janelas nos céus e vai derramar sobre as nossas primícias. Deus, Ele vai dar
que você possui mais do que aquilo que precisa, discirna o corpo. Olha para o lado, tem alguém que precisa daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu estava contando para alguém, e contei isso aqui uma vez. Um dia eu estava sem desodorante e sem perfume, curiosamente. E de manhã eu fui visitar um irmão. Aí ele comprou um desodorante, dizendo ele era ruim, ele não gostou. Aí ele falou assim: pastor, mas eu vi o senhor com um deles, o senhor quer? Falei: traz, negão. E viajei para a minha cidade. E cheguei na casa de um dos pastores que eu discipulei, e hoje ele é um homem incrível. Ele tinha recebido um perfume que tinha vindo dos Estados Unidos. Eu não rejeitei o ruim. Então Deus entendeu que eu poderia administrar aquilo que era melhor. Ele falou assim: eu ganhei esse perfume, mas Deus acaba de me dizer que esse perfume é para você. Só que existe algo mais incrível ainda. Deus primeiramente sabia da necessidade. Eu estava sem perfume. Lá nos Estados Unidos ele encontra alguém que tem um perfume para dar. Mas essa pessoa pode não conhecer o Paulo. Ele pode não me conhecer. Como fazer esse presente chegar na minha mão? E Deus começa os trampolins. Raquel joga para Simone. Simone chuta e joga para o Coronel Murilo. E vai chutando, até chegar em mim. Algumas vezes, em alguns momentos, algo vai chegar na tua mão que não é para você. Olha para o lado, que existe alguém exatamente com essa necessidade. Em Mateus capítulo 18, verso 11. Olha o que Jesus diz aqui. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Esse é o propósito. Jesus veio salvar o que havia se perdido. E quem havia se perdido? Nós. Jesus, ele vem com esse propósito, passa por todas as intempéries dessa vida, mas nunca tirou o foco do seu propósito. Ele sabia o que ele deveria fazer. Jesus tinha claro em seu coração o propósito para o qual fora enviado. Em nenhum momento ele deixou que distrações ou circunstâncias adversas o desviassem do seu objetivo principal. Jesus sempre esteve alinhado com o pensamento de Deus. Em momento algum você vai ver ele falando ou agindo contrariamente àquele que o enviou. Nós estamos no ano do equibalo. E nós estamos sendo enviados por Deus mais uma vez. Mas para isso eu e você precisamos nos alinhar com os pensamentos, valores daquele que está nos enviando. Nós somos representantes legais de Deus aqui nessa terra. Nós somos ministros dele. Então eu preciso entender o que ele pensa para pensar concordemente. Nos 2 primeiros capítulos aqui do livro de Amós, Deus manda o profeta dizer algumas coisas. Ele vai trazer muitas repreensões. Ele vai trazer juízo também sobre vários povos. E dentre os povos que ele cita, está ali Judá e Israel. E lendo e estudando sobre esse momento que eles estavam vivendo, eu sei que eles estavam vivendo tempos de glória. Eles estavam ricos, abastados, de nada eles tinham falta. E por não necessitar de mais nada, eles acharam também que deveria abandonar a Deus. Então eles não precisavam também de Deus.
Então Deus traz repreensão e juízo sobre vários povos, que está no primeiro capítulo e no segundo, inclusive sobre Israel e Judá. Povos que viviam tempos incríveis e por isso se desalinharam do plano original de Deus para a sua vida e se tornaram rebeldes. Então Deus manda o profeta não apenas repreender, mas também manda estabelecer juízo. Ele diz que não vai voltar atrás, como nós lemos no princípio. Quando eles se enriqueceram, eles não tinham mais as ações de Deus na sua vida. Eles não viviam mais os sonhos de Deus para a sua vida. E o pior de tudo é que eles não se pareciam mais com Ele. Talvez seja o grande problema que nós enfrentamos hoje, é não sermos semelhantes àquele que nos enviou. Deus é bom e Ele tem cuidado de nós. O próximo desafio para nós, discípulos, é conformar a terra com o céu. O que é isso? Jesus, ele diz e falou no momento que ele não veio para cá de moto próprio. Ele veio porque ele foi enviado por alguém. Mas o fato de ser enviado por esse alguém induz que ele tem que se comportar com as normas que esse estabeleceu quando o enviou. Eu, quando fui enviado, eu já sabia. Eu sabia exatamente aquilo que eu iria fazer e enfrentar. E Jesus recebeu esse comissionamento e se comportou do princípio ao fim, obedecendo a Deus de tal maneira que ele foi até a cruz e morreu por nós. Em Romanos 12, 2, a palavra nos diz que não devemos andar de conformidade com o mundo, ou querer e desejar aquilo que o mundo deseja. E não vos conformeis com este século, não se torne conforme eles, não seja igual a eles, não se torne parecido com eles. Então, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Estamos num processo onde o tempo inteiro Deus está mudando a nossa vida e forjando o nosso caráter. Mas Ele muda para quê? Para que nós estamos sendo mudados por Deus? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segredo está aqui na vontade de Deus. A minha vida neste mundo não será vivida conforme os meus princípios ou conforme a minha vontade. Tudo que há em mim tem que se amoldar àquilo que é a vontade de Deus. Tudo em nós deve girar em torno de cumprir a vontade do nosso Deus. Jesus, em João 18, 36, conversando com seus discípulos e falando também a respeito da sua missão, olha o que ele vai dizer. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino não é deste mundo, eu não preciso e não devo me moldar a esse mundo. As pessoas precisam achar que eu sou estranho. E eu não me incomodo se me acharem estranho, porque eu sou um extraterrestre, eu não sou daqui, eu não vim para ficar aqui. Então eu não vou estar de conformidade com Ele, eu não vou viver as suas leis, eu não vou seguir os seus princípios, eu não terei os seus valores, porque tudo aquilo que eu vier a fazer, eu farei para cumprir a vontade de Deus. Ele tem em si,
Jesus, a convicção de que a sua vinda possui um propósito, e o seu grande desejo é o cumprimento dele. Você não vai ver Jesus em momento algum se desviando para a direita ou à esquerda, ou se abstendo de ouvir a voz de Deus, ou pelo menos de tentar fazer a vontade de Deus. Também no livro de João 8:42, que eu já li, que eu falei, Jesus diz, João 8:42, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, eu acho que não é isso não, era o que eu tinha dito, ele não veio de moto próprio, ele não veio sozinho. No equibalo, alguém te envia e você vai. Você precisa entender que foi enviado por alguém, porque aqui nós não viveremos aquilo que nós queremos. Por isso que eu não tenho vontade estabelecida aqui, precisa ser projetada numa outra dimensão. Deus está alinhando o nosso falar com o dele. A igreja parou de comunicar ou dar o recado que Deus mandou. Nós deixamos de representar Deus, porque nas nossas pregações ele não aparece nos lembrando de que Deus nos enviou aqui com um propósito. E amados, não tem nada a ver com deixar de trabalhar, com viajar para fazer missões. Algumas pessoas irão, mas necessariamente nem todos vão. Mas você é testemunha em qualquer lugar que você estiver. Você precisa entender que você está enviado. Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20 nos fala algo interessante. Mateus 28, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, até as ímpias, ou principalmente nas nações ímpias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foram eles que nos comissionou, ou nos comissionaram. Vos tenho ordenado. Nós saímos desse pedaço e estamos ensinando algo que ele não nos ordenou. Ensinando, tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estou presente, ele está comigo todos os dias, quanto tempo eu durar na face dessa terra. Aqui ele carinhosamente está te enviando para cumprir um propósito para o qual você foi chamado. Mas muitos de nós desobedecemos, não respondemos, fugimos, enganamos, trapaceamos, e agora ele vem com o equibalo. O equibalo ele está nos enviando. Vá. Está passando o tempo. Ele está tirando os tampões dos nossos ouvidos para que a gente ouça o que ele está dizendo. Nós deixamos de pregar aquilo que Jesus pregou e disse. Nós não temos que inventar, apenas reproduzir aquilo que foi colocado por ele no nosso coração. E muitos de nós temos usado a palavra aí de Amós que nós lemos para falar de relações.
Vamos lá, Ney. De todas as famílias da terra, somente a vocês escolhi prioridade. E aqui é o ponto. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Às vezes nós usamos isso em casamento, só em casamento, que os dois têm que pensar igual, juntos, onde um for, o outro tem que estar, como diz o pastor Rodin, lava os pratos para gerar uma circunstância e etc. Mas às vezes nós nos relacionamos em casa, mesmo sendo um relacionamento frágil, nós nos esquecemos que nós temos que nos apoiar em saber se eu também posso andar com Deus. Existem certas ações da nossa vida que nos impedem de andar, não dá para andar com Ele. E no dado momento também Deus vai se esquivar de andar comigo por causa daquilo que eu me tornei. Por isso que Ele envia o profeta fala, e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça e mude as suas ações e atitudes. Nenhum relacionamento na terra pode ser saudável ou duradouro se o princípio que utilizarmos para exercê-lo não esteja firmado em Deus. Você pode ter um casamento incrível, se não tem Deus no meio para suprir e sustentar, você está correndo sérios riscos. Traga primeiro Deus para a sua vida. Níveis de relacionamento, para mim, tá? Esse é o meu modelo que eu estabeleci. Você pode fazer do jeito que você quiser. Primeiro Deus. Sem Deus eu não sou nada. Faço nada. Não atinjo objetivo nenhum. Depois o meu relacionamento com Deus vai gerar e suprir todos os outros relacionamentos que eu vier a fazer. Terceiro, família. Eu preciso estar bem com Deus, bem comigo mesmo, para estar bem na minha casa. Eu sou missionário, por isso que a conta minha pode mudar. Depois, trabalho. É de onde eu tiro o meu sustento. E não significa que eu estou fugindo da obra ou qualquer coisa assim. E depois é o ministério, porque eu preciso estar bem com todos esses outros para exercer bem o ministério. Mas o meu conselho é: não faça ou deixe de fazer frequência. Mas eu me pauto dessa maneira. Deus está nos chamando para nos alinharmos com a sua vontade. Nós estamos num ano de envio, onde a nossa vida vai estar moldada ou sendo moldada para isso. Então esse é o momento de nós começarmos a conhecer esse Deus, nos relacionarmos mais com Ele, falar com Ele, para entender qual é a sua vontade e o que Ele deseja para a nossa vida. Para entender a necessidade do homem, o Adão que eu falei que pecou lá no paraíso, e Deus lá no céu proveu um livramento. Jesus, é tu que vai. Mas todos são Deus. Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito é Deus. Ninguém havia experimentado o que o homem estava passando. Então Jesus vem lá do céu e se identificou com você. Ele se identificou com a nossa fraqueza. Ele se identificou com os nossos problemas. E cumpriu o propósito. Agora é a nossa vez de nos assemelharmos a Ele. Ele se torna o nosso modelo de paz, de justiça, de amor, de retidão. Agora somos nós
que vamos olhar para Ele e desenhar as nossas vidas. Ele sentiu tudo aquilo que eu senti. Agora me cabe também começar a sentir aquilo que Ele é, nas dimensões que nós conseguimos alcançar. Então, para entender a necessidade do homem e as suas fraquezas, Deus, ou Jesus, se fez homem. E hoje Ele se comunica com a gente com essa linguagem possível e acessível. Ele nos permite, nós ouvimos e entendemos que é isso que Ele está querendo dizer. Porque antes entre nós e Deus só havia distanciamento. Agora há poder de Deus sendo gerado dentro de nós. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Nós que estamos iniciando uma jornada missionária, é possível caminhar sem a direção dele, sem estar em acordo com ele, ou ele estando desacordado de nós? Porque aqui duas coisas podem acontecer: eu entendendo que eu não me adapto, e Deus querendo que eu mude para que isso aconteça. Nessa jornada de envio, que todos nós fomos enviados, Deus sempre cumpriu a sua parte e nunca nos abandonou nessa jornada. E hoje é o tempo de nós começarmos a entender que algo novo de Deus está sendo gerado em nós. Então, como eu disse, como andarão juntos? De 2019 para trás, a igreja se travestiu de todas as formas. A igreja mudou a sua pregação, mudou o seu jeito, mudou a sua maneira de falar, mudou o seu modo de caminhar. A igreja mudou totalmente. Então é impossível andar com Deus estando do jeito que nós estávamos. Então Deus cria uma circunstância para o mundo, para a nossa nação, e nos diz: agora quem fala sou eu. No ano do Equibá, o nosso pensamento deve se alinhar ao pensamento de Deus. Ele está nos enviando, ou Ele nos enviou. O reino é dele. Muito falar sobre isso, né? Meu corpo, minhas regras. O meu é o reino de Deus. O reino é dele. E as regras pertencem a ele. Eu não tenho que me moldar a nada que o mundo fez ou gerou. Eu estou no reino. E eu preciso entender como esse reino funciona. No momento em que você entender como esse reino funciona, você também se torna funcional. Entenda que a palavra de Deus, ela já foi colocada dentro do teu coração. Entenda que aquilo que você precisa saber para convencer o mundo de que Ele é poderoso para fazer muito mais, é só saber que você era cego e que agora você vê. Conta essa história aonde você for. Eu era assim e Deus me transformou naquilo que eu sou agora. Qual a vontade de Deus? Já concluindo, qual a vontade de Deus para a tua vida? E a melhor resposta para essa busca é preferível que ela esteja dentro de você. É melhor entender que essa resposta vem de dentro de você, porque ela vai fluir em meio a muitas coisas que Deus vai gerar dentro de você.
para que você veio e está aqui nessa noite. Quais são os dons que Deus derramou sobre sua vida para que você exerça o seu ministério? Que habilidades Deus colocou na tua vida para que através delas você tenha o teu sustento e também faça todas as outras coisas que precisam ser feitas? Eu entendo que a terra nunca deixará de produzir o seu fruto. Não importa quantos milênios a terra venha a existir, ela tem potencial para produzir sempre. Mas ela não produz sozinha. Deus colocou um homem no jardim para que ele começasse a trabalhar nesse jardim, para que vida de Deus fosse gerada também dentro dele. Quando o homem é dado ao homem trabalhar, agora ele vai ter que remover a terra. Ele vai ter que começar a tirar de dentro aquilo que pode estar escondido. Existem muitos tesouros escondidos e nós precisamos entender, reconhecer e saber onde eles estão. Há uma menção na Bíblia que diz o seguinte: arai o campo de pousio. Se você for analisar um campo, quando ele vai ser preparado para plantar soja, vem os aradores e raspa tudo. E tudo aquilo que tinha vida, que foi germinado, o arado vem e arranca. Com poucos dias, nasceu tudo de novo. E vem o arado novamente, passa. E depois mais uma vez. E quantas forem necessários. Eu entendo que esse campo de pousio são sementes que estão ali guardadas, para que no momento certo, quando ela encontrar o ambiente perfeito para gerar essa vida, para germinar, isso virá a acontecer. Então, quando a semente está aqui, abaixo no solo, ela tem umidade, mas não tem luz e calor. Quando ela é revolvida e jogada para cima, aí ela tem umidade, luz e calor, está pronta para germinar e para gerar os seus frutos. Entenda que você vai encontrar por aí onde você for, pessoas que estão mais ou menos assim, tem potencial para gerar, mas está escondido, ainda não encontrou o ambiente perfeito para gerar a vida de Deus nele. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, que eu entendo que Deus está começando um treinamento, para que esse ano de Equibalo, nós venhamos cumprir esse propósito. O ano vai ser fácil? Creio que não. Os seguintes também não serão, na minha opinião. Mas dentro dele, nós seremos grandes produtores, grandes geradores de vida. Deixa Deus tratar intimamente no teu coração, e nós vamos nos surpreender com aquilo que Deus irá fazer. Em 2020, Deus me deixou claro no coração, de que Deus é capaz de fazer mais, com muito menos. Se disponha, e eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vamos aplaudir ao Senhor?